Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast Next Level. Eu sou o Lúcio Amano Eu sou o Daniel Dalacqua. e hoje a gente tem um convidado muito especial. Quem que é? Estênio Moura. O Estênio é a segunda vez que está aqui com a gente, né, Estênio? Segunda vez. O Estênio é especialista em produtividade e liderança. Ele tem formação em PNL, Leader Coaching e Inteligência Emocional. Ele é certificado em Ciência da Felicidade pela Happiness Business School e pela Universidade de Yale. Tem 16 anos de experiência desenvolvendo equipes de alta performance. E uma frase dele aqui que eu achei muito legal. Acredito que produtividade precisa ser para a vida inteira. Não faz sentido nem trabalhar para viver e nem viver para trabalhar. É sobre viver o dia fazendo aquilo que é importante para você dentro da sua realidade e individualidade. Stênio, prazer ter você de novo aqui. Obrigado. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, seu histórico, até falamos um pouquinho, né, no currículo, mas falando um pouquinho de tudo que você viveu, experiência que você já teve até os dias atuais. Legal, boa. Muito prazer, Ludi e Dani. Para mim é um prazer enorme falar disso, porque eu vivo produtividade desde sempre. E eu me dei conta por agora, assim. A gente conversava antes, né, de gravar e tudo, que de fato a gente tenta sempre trabalhar melhor, a gente tenta sempre viver uma vida que a gente sempre sonhou e a gente não sabe muito como fazer. E ao longo do tempo eu percebi que é você entender as 24 horas do dia que você tem e o que você faz com elas, né? Todo mundo tem 24 horas. Né? O que você faz com as suas 24 horas? A escolha é sua. Por mais que as pessoas falem, não tem escolha, meu chefe pede para eu fazer 1000 coisas, o meu negócio exige muito mais de mim. No final do dia são as escolhas que você faz. Uhum. Então eu entendi que produtividade não é só para você trabalhar, não é só para você viver pro trabalho ou trabalhar para viver, é para você viver. Fazendo o quê? Aquilo que é importante para você. Tem fórmula? Não. Por quê? Porque cada um tem um contexto. Então eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre os comportamentos das pessoas em relação ao trabalho, o comportamento das pessoas em relação à produtividade, a foco, a entrega, a desejos, sonhos, anseios, e comecei a entender que tudo que eu tinha feito ao longo de toda a minha vida foi usado fundamentos e técnicas da produtividade para poder viver melhor. Com a minha família, viver melhor com os meus lazeres, com os meus hobbies, né? Como a gente estava falando. Sim, sim. E conseguir fazer tudo o que eu queria fazer, inclusive ter lados Bs na minha vida. Quem nunca, né? Uhum. Quis ter um lado B aí enquanto trabalhava numa empresa e tudo mais. Então, minha vida sempre foi sobre isso, sobre como usar melhor as minhas 24 horas. Então, eu comecei a treinar pessoas para fazer a mesma coisa. Como olhar de uma forma mais diligente, de uma forma mais protagonista para as horas que você tem no dia. Total. A gente Muito esqueceu bom. de falar um negócio, né? Um detalhe pequeno, né? É? Que a gente estudou junto, né? Ah, Verdade, sim. Então, nós três. Pequeno detalhe. É, um pequeno detalhe. A gente se formou junto, na mesma sala, na mesma Mesma turma, sala. lá na SPM, em 2007, né? A gente se formou. 2007. A gente fez os 4 anos juntos. É. Vocês fizeram menos faculdade do que eu, né? Porque eu peguei 2 DPs, então eu fiz algumas aulas Peguei a mais. algumas também. Peguei algumas DPs Algumas também. DPs, porque eu gostava muito das aulas, então eu É. queria fazer de novo, né? Era por isso. Então, a gente se formou junto e foi muito legal a gente ter se reencontrado agora, né? Em momentos parecidos, né? Investindo em educação, no final das contas é isso, em formar pessoas, eu acho que é um pouco desse desejo de ver o mercado melhorar, né? Como um todo. Sim. A gente interage com pessoas e fica querendo que as pessoas tenham acesso a mais informações, coisas que a gente teve, e aí vira quase que um projeto de missão mesmo, né? Sim. Nossa, e a gente se encontra nesse lugar. Fiquei bem feliz com esse Cara, muito bom. encontro. Eu sempre comentei pro Dani, desde que a gente gravou o primeiro curso, que o Stênio também é professor na Mirago, né? Ele montou um curso lá de plano de carreira. Aliás, vai lá conferir se ainda não conferiu, que é um puta curso. E eu sempre falo pro Dani, falei, cara, o Stênio é notório como o cara, ele é produtivo. Sem ficar jogando confete aqui, não é isso não. Assim, você percebe, quem interage, né? Eu interagi bastante com você pra montar o curso e tal. Dá pra ver como que você, cara, você não deixa a ponta solta, cara, é impressionante. Eu falei pro Dani isso, né? Tanto que quando a gente começou a planejar todos os roteiros desse ano, pra gente começar a regravar o podcast, né? Eu falei, cara, é começo de ano, todo mundo tá lá com vários planos na cabeça, metas. Produtividade tem que ser um dos temas do nosso podcast, né? Falei, pô, vamos chamar o Stênio. O Stênio manja do assunto, ele é um cara produtivo. E eu queria aproveitar esse gancho pra perguntar pra você o seguinte, cara, como é que é tua rotina? Assim, você fala muito de produtividade e com certeza você deve pensar isso muitas vezes durante o dia ou durante a semana.
como que você se organiza para ser uma pessoa produtiva? Você tem rituais? Como é que você faz isso? Eu acho que a palavra é essa, assim, é organização. A primeira coisa é organização e planejamento. Então tem um mantra que eu uso muito, assim, especialmente nesses tempos onde tem muito volume de coisa para fazer, que é um mantra que é: quem antecipa não se complica. É um mantra que eu tenho. Por quê? Porque claro que você vai se planejar para fazer determinadas coisas e por vezes você não vai conseguir, mas por vezes você tem tempo para antecipar coisas que podem te dar problema no futuro. Então, meu mantra sempre foi esse: como eu consigo ter tempo no futuro? Como eu consigo facilitar o meu eu do futuro? Esse eu acho que é o grande ponto. Como que eu faço isso? Me planejando e antecipando e organizando. Com loucura? Não. Mas como é meu dia? Eu tenho o que eu chamo de inegociáveis do meu dia, que são coisas que me fazem bem. Eu entendi que produtividade não é só o fazer. Produtividade é você cuidar de todas as áreas da sua vida de uma forma que você consiga manter um balanço na sua vida. O que é inegociável para mim hoje? Basicamente 3 coisas: exercício físico, leitura e tempo com a minha família. Isso é inegociável. Como eu acoplo o meu dia com essas coisas, é como eu me organizo. Então, todos os dias de manhã eu gosto de fazer exercício de manhã. Então, eu vou à academia às 6 da manhã. Minha rotina é essa. 6 da manhã eu vou para academia. Quando eu volto às 7, eu tomo um café da manhã com a minha esposa durante 30 minutos, 40 minutos. Ela vai se arrumar para ir para o trabalho. E eu vou ler 20 minutos de um livro. Todos os dias eu leio 20 minutos. Por que 20 minutos, Stênio? Poderia ser mais? Poderia. Mas eu prefiro a constância do que a intensidade. Eu leio todos os dias 20 minutos e só. Eu prefiro ler assim do que nunca ler. E eu gosto de ler. Só que eu não preciso ler 1 hora. Eu posso ler só 20 minutos por dia e ler 10 livros por ano, lendo 20 minutos por dia. Porque esse é o poder da constância. Depois que eu faço isso, eu vou fazer as minhas tarefas mais, que eu chamo de pilha de bobagens. São as tarefas que vão me prejudicar no futuro se eu não fizer. Coisas muito simples. Eu dedico meia hora do meu dia só para resolver essas coisas. Então é cobrar o Lud do curso lá que ele ficou de me fazer, é cobrar o Lud do roteiro, é cobrar o Daniel do PPT, é cobrar não sei quem, é mandar um relatório para alguém. Eu dedico meia hora para desovar coisas. O que acontece quando eu faço isso? Me gera motivação natural. Uma série de hormônios são liberados no meu cérebro, né? Especialmente os hormônios de bem-estar. Porque eu falo assim, caramba, eu mal comecei o dia e já fiz um monte de coisa. Desovei bastante coisa, liberei um monte de coisa. Isso gera uma motivação, claro, só que ela passa. Mas eu faço mais isso porque normalmente essas coisas muito bestas a gente deixa para o final do dia. E no final do dia a gente está cansado, tem uma série de imprevistos e a gente está envolvido com coisas muito grandes ao longo do dia. Então, a gente vai deixando essas coisas pequenas sempre para depois. Você fala, isso aqui é muito fácil, eu faço amanhã. Isso aqui é muito fácil, eu faço amanhã. Então, eu faço antes. As coisas bestas e fáceis eu faço antes. Depois, ao longo do meu dia, eu vou separando o que é compromisso do que é execução. Então, eu sempre num dia antes, por isso tem organização e planejamento, eu olho para o meu dia seguinte e falo, quais são os compromissos? Ou seja, o que tem na minha agenda que vai exigir meu tempo? Ah, tem a gravação do podcast com os meninos. Ah, tem um treinamento, tem uma reunião. Quando eu olho que eu tenho uma reunião antes da gravação do podcast, o que eu faço? Eu ligo pro Lud e falo, Lud, tem como chegar meia hora antes para fazer uma reunião? E aí eu vou e chego meia hora antes. Eu não preciso fazer do carro enquanto eu chego. Eu antecipo e fico tranquilo. Quando você antecipa, você gera essa tranquilidade. Você não está no controle, mas você tem uma previsibilidade. A previsibilidade diminui a ansiedade. Então, o meu trabalho, e foi legal você ter falado que a gente percebe que você é produtivo. Sim, porque a produtividade me deixa mais tranquilo. Eu sou ansioso por natureza. Esse é meu perfil. Então, o que eu faço para diminuir minha ansiedade? Eu aumento a previsibilidade, diminuo a incerteza. Bom. Essa é a minha rotina. Muito bom. Legal. Show de bola. Cara, Stênio, é o seguinte, se uma pessoa chega pra você, né, desesperada, cara, eu não sei mais o que fazer, eu tô, né, atolado de coisa, não consigo desovar as coisas, eu quero ser mais produtiva. Quais são as primeiras perguntas ou práticas que você proporia ou perguntaria a essa pessoa? Eu normalmente com os meus mentorados eu falo 2 coisas que bugam a cabeça das pessoas, porque são 2 perguntas muito simples, mas que ninguém para pensar. E eu convido que vocês pensem nisso. Você seria capaz de dizer o que você faz nas 24 horas do seu dia em um dia normal? Normalmente as pessoas falam sim. E aí eu falo, tá bom, então me fala. E aí a pessoa começa a escrever, ela nunca faz isso, nunca fez isso, não é uma prática. Porque a gente vai no modo Zeca Pagodinho, né? Sim. A gente vai no deixa a vida me levar e vamos nessa, e vai aceitando reunião e vai fazendo. Quando a pessoa coloca tudo que ela tem para fazer, ela começa a ter algumas percepções.
individuais, do tipo, nossa, eu não sei o que eu faço de tal a tal hora. Provavelmente essas horas são as horas que estão escorrendo pela mão. Uhum. Que não que ela deveria estar fazendo algo, mas ela precisa saber o que ela faz com aquilo. Porque ela pode escolher não fazer nada, não tem problema, mas ela precisa saber o que ela está fazendo. Tem controle sobre aquilo que faz. A segunda pergunta que eu faço é: o que você quer da sua vida? Porque foi uma pergunta que fizeram para mim que mudou a minha carreira. Virou a minha carreira para o lugar que eu tô hoje. Um amigo meu me perguntou: o que você quer, efetivamente? E eu não sabia responder. E o que você quer é muito mais do que, eu quero ser feliz. Vocês querem ser felizes? Todo, Como 100%, todo mundo. né? Você quer ganhar dinheiro? Eu também. 100%. Você quer trabalhar com alguma coisa que você gosta? Sim. Mas o que é isso? Quanto é isso? Em que lugar é? E é uma resposta muito difícil, porque é muito difícil a gente escolher o que quer num mundo abundante de informação. A gente quer tudo. Eu quero trabalhar nas Big Five, mas eu também quero ter meu negócio. Mas isso não faz sentido. O que você quer efetivamente? Por quê? Quando você escolhe ou você decide o que você quer, e não tem certo e errado, por isso que é respeitando a individualidade de cada um, você tem clareza em como montar a sua zona de interesse. O que é a zona de interesse? Tudo que você faz vai apontar para os seus objetivos. O que a gente faz hoje? A gente faz um monte de coisa. Um monte de coisa legal. Um monte de coisa que, se você olhar de fora, você fala, nossa, que legal que tá fazendo tal coisa. Mas por que você tá fazendo aquilo? Esse é o ponto. Isso tem a ver com seus objetivos, não só profissionais, mas de vida. A gente comentava, né? A família é um valor importante para mim. O que você está fazendo ao longo da sua semana que mostra que é um valor importante? Então, esse tipo de pergunta faz a pessoa refletir. E quando a gente faz as pessoas refletirem, elas passam a ter novas opções de decisão. E aí você tem a transformação de verdade. Se eu falar assim, olha, faça essas 5 coisas e pronto, a pessoa pode até fazer por uma semana. Depois ela não vai ver sentido em fazer aquilo. Então precisa estar conectado numa coisa que é relevante para ela, seja o que for. Então eu faço as duas perguntas. O que você faz com o seu dia e quais são os seus objetivos de vida nas áreas da sua vida? E quando a gente faz a pergunta de o que você faz nas 24 horas do dia, porque a pessoa diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E, na boa, não é tempo que falta. São só as escolhas que você está fazendo. E tá tudo bem. Você só escolheu coisas diferentes que não te levaram onde você queria. Só que reconhecer isso é importante, porque te traz maturidade. Sai daquele lugar de criança, de falar assim, eu não tenho tempo, ninguém me entende, meu trabalho é o pior, é tudo ruim, para um lugar de assumir a responsabilidade. Falar, cara, beleza, eu escolhi assistir, maratonar os 11 episódios da série. E beleza. Tipo, assumo e daqui pra frente vai ser diferente, entendeu? Legal. Cara, muito bom. Assim, isso tem tudo a ver com, acho que com a próxima pergunta que a gente tinha bolado, né? Opa. A gente tinha pensado em falar a respeito de produtividade e automaticamente chama outros assuntos, como foco, disciplina e prioridades, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, que é escolhas, né? Decisões, né? E muitas vezes eu acho que tá muito ligado a isso, né? Enfim, tem a frase famosa, acho que é do Peter Drucker, né? De que não há nada pior do que fazer bem feito aquilo que não devia ser feito no final das contas, Isso né? aí. Não é exatamente assim a frase, mas a ideia é mais ou menos essa, né? E, cara, tem muita gente que passa boa parte do dia, gasta um bom período do dia fazendo coisas que, no fim das contas, não eram prioridades, né? E às vezes postergam coisas que eram prioridades, né? Como lidar com isso, né? A pessoa, ela precisa listar e na cabeça dela colocar o que de fato é prioridade, né? Como que você costuma lidar com isso, né? Porque quando você põe na balança, eu tenho um amigo que também é professor, ele sempre fala isso, tem aquele baguá, sabe o baguá, que é aquele negócio oriental lá que tem as áreas, as saúdes, né? Que a gente precisa equilibrar, saúde familiar, né? Financeira, etc e tal. E ele fala um negócio muito legal pra mim, que é o seguinte, ele falou, cara, você não precisa necessariamente terminar um dia e durante esse dia você ter tudo equilibrado. Durante esse dia você passou, sei lá, 1/5 do seu dia pensando nas finanças, 1/5 do seu dia pensando na saúde, 1/5 do dia pensando... Então sua vida não precisa estar regularmente fracionada de acordo com aquilo que você quer equilibrar, mas você pode ter momentos da vida onde, um momento aqui eu vou dar um gás maior no trabalho e vou tirar um pouco o pé, vou passar um pouco menos de tempo com a minha família, mas no outro ano seguinte eu vou compensar. O que você acha desse pensamento? Faz sentido, não faz? Total. O equilíbrio, ele vem, nos dias de hoje, eu vejo que ele vem muito através do balanço, né? Mas da intenção. Quando você tá desequilibrado ou sobrecarregado, é porque você tá fazendo as coisas sem entender por que você tá fazendo. Especialmente em relação à prioridade, né? Eu sempre trabalho prioridade no singular.
Porque é primeiro mesmo. O que é mais importante? E no final, se você for afunilando tudo que é importante na sua vida, vai sobrar duas coisas. E você vai ter que decidir fazer uma primeiro que a outra. Então, você não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Os estudos mostram, quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, demora mais tempo para fazer. Demora e fica pior. Então, não tente fazer várias coisas ao mesmo tempo achando que tudo é prioridade. Sempre vai existir um lugar onde você vai falar, isso é mais importante que isso. E momentos que nem você falou, né? Você olha para as áreas da sua vida e fala, tá bom, agora é um momento de eu, empreendedor, investir no meu negócio, então vou dedicar mais tempo para isso. Mas não é dedicar mais tempo porque eu estou fazendo a gestão do tempo. Não, eu estou fazendo a gestão das escolhas. Agora é hora de escolher isso, por causa disso, disso, disso. Está claro porque eu estou fazendo isso e porque eu estou abrindo mão disso. Não dá para eu ficar com a minha família e trabalhar ao mesmo tempo achando que as duas coisas vão ser boas. Não vão. Não tem como. Então você precisa ter essa maturidade de, primeiro, saber o que você quer para poder fazer essas escolhas. Inclusive dizer não para muitas coisas. Eu amo ver série. Amo. Eu passaria o dia vendo série. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. Então eu escolho momentos para fazer isso. O que muitas vezes as pessoas não entendem é assim: série é importante para mim? É. Então eu vou planejar assistir a série. Não tem problema fazer isso. O que é importante para você? Porque às vezes a gente fala, prioridade. A gente já pensa em trabalho. Né? A gente vive numa sociedade que só pensa em Sim. trabalho em primeiro lugar. Especialmente nas grandes metrópoles, assim. Mas o que mais é importante para você? Por exemplo, eu levo meu filho no judô de terça e quinta. São os dias que eu levo ele no judô. Isso é importante para mim, isso é prioridade para mim, porque é o tempo que eu tenho com ele. Acontece de eu não levar ele no judô eventualmente? Sim. Mas eu sei o porquê eu estou escolhendo. Eu não fico naquela situação de refém de tipo, não posso escolher. Alguém não me deixou. Porque o que a gente percebe é que conforme a gente vai deixando a vida levar a gente vai fazendo as escolhas, vai não percebendo o que a gente está fazendo, a gente chega no final do percurso, ou numa grande parte do percurso, pensando assim, que a gente não tem liberdade de escolher e a gente não é dono do nosso tempo. São as duas coisas que, teoricamente, você deveria ter 100% de controle, do seu tempo e das suas escolhas. E a gente perde as duas coisas. Você se sente refém de tudo e você não consegue mais sair do buraco, porque tudo virou prioridade, porque você já não tem mais clareza sobre o que é importante ou não. Tudo é importante, porque você não sabe para onde você está indo. Então, outro dia eu fui convidado para ser sócio de um amigo meu num negócio de games. Puta, eu falei, sensacional, games. Falei, não. Não dá para falar assim, né? E a frase do Peter Drucker, né, de não há nada tão inútil quanto fazer isso mesmo. É isso Não há aí. o nada que tão não inútil. deveria ter sido feito, é a nossa tendência em achar que produtividade é se ocupar, né? Então, se eu estou livre, eu faço. Porque se eu não estou fazendo, eu estou improdutivo. Então, eu me ocupo de coisas. Não, tempo livre, preciso me ocupar. Tô procrastinando. Ontem eu falei com o menino, falei o seguinte. Falei, você procrastina? Aí ele falou assim, procrastino. Falei, como assim? Ele, não, cara, às vezes eu sento lá no sofá pra ver uma TV e fico. Eu falei, mas que horas? Não, à noite. Eu falei, cara, você tá descansando. Não confunde. Você tá descansando, relaxa. Tipo, então essa cobrança, entendeu? De Sim, sempre estar sim. ocupado. E essa confusão. Sim, no fundo, é a clareza que vai fazer o jogo acontecer ou não, né? É. Você ter essa clareza, porque É. senão você vai misturar tudo, né? Vai. Agora, Stênio, quando a gente está falando em produtividade, é muito comum a gente ver conteúdos por aí, as pessoas falando técnicas de produtividade, metodologias, o que também é importante, ferramentas e tudo isso faz parte. Mas tem algumas coisas que eu considero que são subavaliadas nesse processo quando a gente está falando de produtividade. Que são algumas coisas essenciais, no meu pensar, eu queria entender de você se também. Que são algumas coisas, como você já citou, que você faz. Exercícios físicos, sono, e algumas coisas mais subjetivas, mas que também influenciam, ao meu entender, na produtividade, que é alguns gatilhos emocionais, como é que você está se sentindo, e até um pouco de autoconhecimento que vai impactar no seu dia a dia. Então eu queria saber de você, né? Até que ponto falar de produtividade sem falar nessas outras coisas faz sentido? Ou, no meu modo de entender isso, faz sentido para você também? Nossa, cara, isso pra mim essa pergunta é a chave. Assim. O nosso corpo ele funciona como uma engrenagem. E a ativação dessa engrenagem, de fato, é o seu corpo. Se o seu corpo não estiver bem, corpo, alma e mente, nada funciona. Pode reparar. É verdade. Pode reparar. Se você está exausto fisicamente, você não consegue nem pensar. Como assim, né? Então,
a gente vê, inclusive estudando ciência da felicidade, vendo o que faz as pessoas se sentirem bem e felizes, são práticas muito simples, como 30 minutos de atividade física num dia, 3 coisas pelas quais você é grato toda vez no final do dia, você escrever isso gera bem-estar, isso melhora a sua saúde emocional. Ler não é simplesmente para conhecer, é para me sentir em desenvolvimento. Ser produtivo significa ser melhor, e é comportamento, né? Se eu me conheço mais, se eu tenho uma jornada de autoconhecimento, eu tô ali enchendo uma casinha minha que eu me conheço, eu sei das minhas potencialidades, sei dos meus gaps, faço planos de ação para poder melhorar esses gaps e potencializar essas minhas fortalezas e sigo na jornada. Se eu tô só seguindo técnicas e dicas e aplicativos, eu faço tecnicamente muito bem aquilo, mas eu não consigo me manter firme e me manter com a engrenagem fluida. Eu digo que atividade física e sono é o óleo da engrenagem. Cara, Perfeito. se você não dormir, você tem filho. Sim, Vocês sabem. sim, sim. Quem tem filho sabe, cara. Se não dormir, você vê um ser humano, tipo, louco. Uhum. Dormir é fundamental. Então vem a galera, sono polifásico, acordar às 4h59 da manhã e dormir meia-noite. É loucura, cara. É loucura, não precisa. Eu tive a minha época de acordar às 5 da manhã, mas eu dormia às 9, entendeu? Tipo, e tudo bem, eu dormia 8 horas por dia, 7 horas por dia, 9 horas por dia. Sono é fundamental. Exercício físico, porque libera hormônio no seu cérebro pensa melhor. A neurociência mostra isso, prova. Tipo, que você aprende mais rápido quando o seu corpo tá em movimento. Então, são coisas que a gente sabe que é bom, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente, às vezes, não quer sair dessa inércia. A gente fala, nossa, mas vai dar trabalho, mas para eu fazer exercício eu preciso ir para uma academia, eu não gosto de academia. Mas para eu fazer mindfulness, eu preciso meditar meia hora. Mas gratidão, que babaquice é essa? Então a gente tem uma série de preconceitos em relação às coisas, que são práticas muito simples, que se você fizer reservar as 2 primeiras horas do seu dia, muda a sua produtividade, cara. Muda. Perfeito. É incrível. Muda. Eu acho que assim, essas técnicas, elas pode até fazer sentido, né? Eu acho que se a pessoa se sente bem fazendo aquilo, testou, Sim. né? Pode fazer total sentido. O Dani, você acorda às 5 da manhã, né, Dani? Acordo 5, 5h30. O todo Dani é dia. tipo meu avô, ele dorme... Que horas você dorme? Durmo cedo, 10, 10h30 eu tô na cama já. É 10, isso, 10h30, é cara. isso. Senão eu não isso. consigo acordar. É claro, isso, tá exato. certo, exato. Mas é esse que é o ponto. Você já Esse é o testou, ponto. pra você Sim, funciona muito bem. exato. Exatamente. Você acorda às 5 e vai fazer o quê? Vai malhar? Vou pra academia. Tem uma rotina bem parecida com a do Estênio. Aí, cara, produtivo, bem feliz, parecido. pele O boa. Dani também é produtivo pra caramba. Mas cara. Então é isso, eu acredito muito nisso, né? É o óleo, né, da engrenagem, exatamente o que você falou, cara. Se não tiver muito bem ali, com esse óleo em dia, cara, tudo vai cair por terra. Ou todo vai ter muito menor chance de dar certo. Acredito nisso. Porque você não aguenta, né? Muita Não pressão, aguento. cara. É muita Não, pressão. total. Eu sou mais relaxado que o Dani. O Dani pega no meu pé com isso, dá umas Ah. broncas de vez em quando. Isso é bom, cara. Vira e Ter mexe- cobrança é bom. Não, começo de ano eu sempre tô querendo emagrecer, fazendo exercício e tal. Aí chega lá pra março, abril, aí já começa a desandar. Aí o Todo Dani, ano a já mesma começa, coisa. fala, e aí, qual que é a desculpa agora? E aí? Cara, tem Pega uma bastante no pesquisa pé. nos Estados Unidos, cara, que mostra que as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil deve ser até mais rápido, as pessoas desistem dos planos de final de ano em fevereiro. Dura um mês. Em fevereiro, mas aí 2 também... meses, né? Até o final 2 de fevereiro. meses. Mas aí é cedo, Dura hein, 2 mano? meses, cara. Caramba. Mas faz muito sentido. Pensa vários planos que você já fez. Eu também já fiz vários planos que eu desisti. Porque a gente tem aqueles ritos de passagem que a gente se Sim. empolga, né? Vou emagrecer, agora 2022 é o novo ano. E aí a gente desiste, cara. Desiste. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é colocar no papel, né, cara? É incrível isso, É. né? Se você colocar no papel e ficar olhando aquele negócio Lembrete. todo dia, É. puta, né? Você falou de uma Sim. coisa, assim, como que a pessoa faz na cabeça essa questão das prioridades e tal. A primeira coisa é tirar da cabeça. Né? A gente vê muito isso, o David Allen fala muito isso no método GTD, né? Ele fala assim, cara, quando você começa a juntar um monte de coisa na sua cabeça, vira uma grande massa cinza, né? Porque o nosso cérebro, ele não compartimentaliza as coisas. Ele junta tudo, ele não é fragmentado, o nosso cérebro. Então, uma preocupação que você tem no seu negócio, no seu trabalho, na sua família, mistura, vira uma coisa só. E ela fica muito maior do que é. Uhum. Se você tira da cabeça, além de você ter clareza e não esquecer mais, te dá mais tranquilidade, porque você vê que o negócio não era tão grande assim. E aí você lida melhor com aquilo. Então é muito comportamento e mental a coisa, né? Sim, tem esse lado também. Sim. Agora, Estênio, como a gente consegue equilibrar? Você já falou um pouco disso, mas eu queria me aprofundar um pouco nesse assunto. Quando a gente fala de produtividade, também muita gente tem essa visão de vamos ser produtivo no trabalho, né, na área profissional.
e só leva para esse lado. Esquece do outro lado profissional, ou pessoal. Como é que a gente consegue usar a produtividade para ter equilíbrio ou ser produtivo, mais bem produtivo nas duas áreas, nas duas frentes? Eu até venho falando muito de equilíbrio vida pessoal e profissional porque as pessoas têm esse viés, mas é uma vida só, né? E essa é a grande dificuldade. A gente estava até falando, né? Trabalhar de segunda a sexta sempre foi assim, né? Desde da implementação da Revolução Industrial, a gente trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Então, o que a gente faz normalmente? O que uma pessoa comum faz? Ela trabalha muito de segunda a sexta e fala, bom, as coisas que eu tenho que fazer da minha vida pessoal, eu faço no final de semana. Chega sexta-feira, o que acontece? A pessoa tá Tá exausta. cansado. Tipo, cara, ela só quer deitar no sofá e ficar lá. Babando olhando pra Como eu televisão. falo pro meu filho quando ele fica pra TV, eu falo, fica lá mebão, entendeu? Tipo, fica lá podre. E é natural. É natural. Por quê? Porque, cara, você tá morto fisicamente. Você Sim. não aguenta a pressão. Então, o que eu aprendi? Que você precisa esticar. Tipo, quantos dias tem a sua semana? 7. Quantas horas tem o seu dia? 24. Então você precisa aproveitar os 7 dias da semana, as 24 horas, para fazer tudo o que você quer. Ah, Stênio, mas eu trabalho das 8 às 18. Tá bom, tudo bem. Mas e das 6 às 8 e das 18 às 20? Outro dia uma menina virou para mim e falou assim, Stênio, eu não tenho tempo. Eu tenho um mercado e eu quero estudar para um concurso e eu saio desse mercado que é meu, o mercadinho da cidade é meu, eu saio desse mercadinho às 6 da tarde e dou atenção pro meu marido até às 10h30, das 6 da tarde às 10h30. Ela falou, não tenho tempo de estudar pro concurso. Eu falei, beleza, você não vai estudar do concurso das 6 da tarde até às 10h30 da noite, mas você conseguiria estudar pro concurso das 18 às 18h30? E o resto do dia dar atenção pro seu marido? Ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente quer grandes ações. E aí a gente abre mão de uma série de coisas que a gente quer. Então, por exemplo, planejamento das coisas pessoais, planejamento de atividades. Eu acho que por morar em São Paulo, eu sempre tive um pouco essa coisa de me planejar, sabe? Minha família também sempre foi muito assim. De cuidar bem das coisas que a gente tá fazendo. Então, eu sempre planejei o meu final de semana. O que a gente vai fazer? A gente vai no churrasco com tal pessoa, tem que sair pra tal lugar, tem que visitar não sei quem. E minha mulher, quando a gente começou a namorar, ela falou assim, você é louco de planejar o final de semana? Cacete. Você manda invite pra sua mulher pro churrasco? Opa. Que é isso, cara? Manda invite. Que é isso, é claro. Se não tiver na agenda, não existe. Se não tiver na agenda, não existe. Simples assim. Tá certo. Mando. Eu não sei se ela vê, ela aceita, não sei se ela vê, mas eu mando, porque depois eu posso cobrar, né? Falou, eu mandei pra Você você. aceitou, você tá sabendo, você tá ciente. Mas eu planejo as coisas porque é importante pra mim. Então eu quero fazer, eu não quero deixar de fazer algo com meu filho, então tá na minha agenda lá o judô dele, tá na minha agenda todo sábado, passar a manhã inteira com ele, então reserva esse tempo. Stênio, mas isso é uma obrigação no final de semana você não trabalhar? Não, vai ter final de semana que eu vou precisar trabalhar esse balanço. Então qual que é o jeito de equilibrar e de viver uma vida completa? É você planejar tudo que é importante pra você. Trabalho é importante? Sem dúvida, você tem que trabalhar, planeje as coisas. Agora, cuide do seu trabalho ou cuide da sua vida fora do trabalho do mesmo jeito que você cuida da sua vida no trabalho. Como é que as pessoas esquecem tudo da vida pessoal e não esquecem nada do trabalho? Já viu gente assim? Já. Que é super organizada no trabalho e em casa é mozona? Sim. Por quê? Porque talvez o trabalho pra ela seja mais importante. PNL explica isso. Talvez o trabalho seja mais importante do que a vida, então ela tá deixando a vida pra lá. E é natural que a gente trabalhe 5 dias e os outros 2 dias, se a gente só trabalhar nos 5 dias, a gente esteja exausto. Então o que eu recomendo? Que você, ao longo da sua semana, faça coisas pra você além do trabalho. Claro, exercício, coisas desse tipo, para mim é default pra você se manter Ativo. e respirando no mundo Sim. que a gente vive. Agora, hobbies, por exemplo. Eu assisto série, como eu disse. Então, uma vez por semana eu assisto série durante a semana. Uma vez por semana. 1 hora lá eu reservo. E isso é ser produtivo. Planejar descanso é ser produtivo. Stênio, isso é loucura. Cara, tem um livro do... Oh, meu Deus. Chama Regra 10X. É do Grant Cardone. Grant Cardone. Não sei se já leram esse livro. Sim. E tem uma parte do livro que foi a parte que eu incorporei. Que foi a seguinte. Ele fala o seguinte. Se você fizer uma coisa 10 vezes mais do que outras pessoas, a regra 10X, você vai ser muito melhor que essas pessoas nisso. A partir do momento que você for 10 vezes melhor do que as pessoas normais, a média, naquilo que você quer fazer, o primeiro momento as pessoas vão te chamar de louco. Num segundo momento elas vão te admirar e perguntar como é que você faz isso. Então esse é o ponto. Durante a minha vida inteira eu planejei final de semana. Hoje a minha esposa ela já entende que é melhor, porque ela vai conseguir fazer aquilo que ela quer. Sim. Se a gente ficar o Léo,
a gente vai ficar sempre no domingo frustrado, falando, meu Deus, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. O melhor jeito é você lidar com a vida pessoal como você lida com a profissional. Uhum. Planejando as coisas, dizendo não para aquilo que não é importante. Pô, eu cancelo encontros com alguns amigos intencionalmente, de falar assim, não, eu não quero encontrar com eles. Por quê? Porque não vai me agregar nada nesse momento de vida. Eu não preciso disso agora. Qual que é o problema disso? Eu tenho que aceitar todos os convites? Eu tenho que ir em todos os encontros? Vai ter o casamento de um irmão de uma amiga minha. Stênio, você foi convidado, eu preciso ir? Eu falei, eu não vou. Eu não vou. O cara, vai ser numa semana que vai ser... Eu sei que vai ter um negócio lá no trabalho, vai ser importante. Não vou. Claro, eu escolhi, porque, não é uma pessoa que é próxima, seria uma gentileza ir. Stênio, mas é muito frio isso. Não, são as escolhas que você faz. Mas cara, eu acho impressionante como fica mais fácil fazer isso quando você prioriza, né? Quando você sabe o porquê que você tá falando não. Porque senão parece só que você é um... um sei chatão. lá, um chatão. Um cara que... Antissocial. Antissocial. E você mesmo fica, né? Você fala, puta, por que eu... Porque às vezes você fica nesse negócio, você tem que dizer mais não. Aí você sai dizendo não pra todo mundo e tudo. E não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Você sabe que esse negócio que você falou, eu me lembrei de uma conversa que eu tava tendo há 2 semanas com um amigo. E ele falou que ele planeja, por exemplo, você falou da leitura, ele tem na agenda dele lá, que ele planeja, sei lá, todo dia às 8 da noite ele vai ter que ler meia hora. E ele planeja várias das coisas, assim, e tava numa roda de amigo. E, cara, ele foi tirado como louco, assim, cara, que loucura, que você planeja tudo isso? Planeja. E é um dos caras muito produtivos que eu conheço, né? Então, o cara tem método. E ele segue o método, assim como ele faz na profissão, ele faz no pessoal. Então, é interessante isso. E é legal você ter falado isso, porque é método, não é aplicativo, entendeu? Isso. É método, tipo, e para cada um pode funcionar de forma mais complexa ou mais simples. Ou seja, para ele funciona marcar tudo na agenda, e para ele funciona, e tá tudo bem. Quem sou eu para falar que ele tá errado? Funciona? Funciona. Siga. Tá certo, tá funcionando, assim. vai embora. E como é que, cara, uma coisa que eu fico pensando bastante assim, imprevistos acontecem, certo? Por mais que você planeje o seu dia, vai acontecer algum BOzinho ou BOzão no meio pode acontecer. Como é que você lida com isso? Você deixa espaços reservados pra lidar com imprevistos? Como é que faz? Eu aprendi isso ao longo do tempo, assim. Eu não aceitava muito os imprevistos há uns 7, 8 anos atrás. Eu achava um absurdo. Eu me planejar e imprevisto acontecer. Eu ficava puto da vida. Eu falava, cara, não é possível. Eu me planejo e vocês estão me ferrando. Era esse o comportamento. Aí eu entendi que no mundo bunny, imprevistos são previsíveis. Ponto. A primeira coisa que você tem que fazer é como você começou a frase. Imprevistos acontecem. E imprevistos vão acontecer. Vão acontecer todos os dias. Todos os dias. Eu vou sair daqui, o Uber vai demorar pra chegar. Eu vou sair daqui, meu celular cai e quebra. Cara, eu não prevejo essas coisas. Eu planejo o meu dia para acontecer determinadas coisas, já sabendo que pode dar errado. Então já tem uma mentalidade antifrágil, como Nassim Taleb define, né? Então na aleatoriedade que eu me desenvolvo. Então beleza, já é uma crença. Eu criei essa crença, esse hábito de pensar assim. Então imprevistos acontecem. Não significa que por acontecer eu não vou me planejar. Só que eu comecei a desenvolver algo, e que tem funcionado, pelo menos há uns 3 meses já está funcionando bem, que é planejar o meu dia. Como empreendedor, hoje eu já tenho essa possibilidade. Que é planejar o meu dia para acabar às 3 da tarde. Ele nunca acaba às 3 da tarde. Mas eu me planejo para que ele acabe às 3 da tarde. Caramba. Eu me planejo, assim, as coisas que eu faço, as atividades que eu coloco no dia para fazer. Claro, tem dia que eu tenho treinamento até tarde, tem dia que eu vou em algum lugar, tem dia que não dá, enfim. Mas eu vejo o meu dia para ele acabar antes, 2 horas antes, 3 horas antes. Por quê? Porque eu sei que ele não vai acabar. E aí eu sempre vou trabalhar com menos tempo. O que me obriga a trabalhar com menos tempo? Colocar prioridade naquilo que é importante e cancelar aquilo que não é importante. A gente tem uma capacidade muito grande de prever de forma errada as coisas. A gente prevê que vai gastar 2 horas fazendo algo e a gente gasta 3. Prevê que vai fazer algo em 2 horas e gasta 15 minutos. Ao mesmo tempo que a gente é muito ruim de prever, a gente acredita que é muito bom de prever. Então sempre tem essa dicotomia. Sim. Quando eu planejo o dia, eu tinha o hábito de colocar algumas coisas ali da minha lista, tal, falar, putz, isso aqui eu vou fazer amanhã, isso aqui amanhã. E eu comecei a perceber que ficavam 2, 3 coisas pro dia seguinte, porque não dava tempo. E eu achava que ia dar. E eu comecei a observar um padrão. E esse é outro comportamento que os profissionais não têm em relação a si mesmo, né? A gente analisa os dados das empresas, a gente analisa os dados dos negócios, não analisa os nossos. É verdade. Não analisa. Então eu comecei a olhar e falei assim, cara, não dá. Não dá pra fazer 5, tem que fazer 3. E comecei a colocar. E comecei a ver que dava certo.
eu conseguia fazer as coisas com o tempo e deixava outras coisas, ia colocando as coisas ao longo da semana. Eu não preciso terminar tudo hoje. Eu não preciso terminar tudo essa semana. Tem coisas que aqui que eu nem preciso fazer. Por que estão aqui? Se estão aqui na minha lista 1 semana, 2 semanas e ninguém respondeu, talvez eu não precise mais disso. Por quê? Então, é olhar um pouco mais para isso e planejar o seu dia para que ele acabe antes. Quando você planeja o seu dia para acabar antes, ele não vai acabar antes, mas ele pode acabar antes. Ontem meu dia acabou antes. 3 da tarde eu não tinha nada para fazer. Tinha, dos outros dias, mas eu falei, não preciso. E aí, cara, aí você começa a retomar o controle da sua Sim. vida. Muito legal. Começa a produzir tempo, né? Começa a sobrar tempo. Exato, porque aí você vai usar esse tempo para fazer coisas mais importantes, Uhum. né? Tipo, passar tempo com seu filho, se é algo importante Sim. para você. Foi o que eu fiz. Desci pra jogar bola com meu filho, cara. 3 da tarde numa quarta-feira. Muito numa bom, essa dica é terça-feira. muito boa, cara. Curti, Muito vou legal. testar. Testa, cara. Testa. Depois eu te falo. Boa. Para empreendedor funciona mais, claro. Para quem trabalha Sim. CLT é mais difícil, mais porque você tem difícil. horário a cumprir e tal. Mas especialmente a questão de programar o dia para terminar às 6 ou às 7 no dia, na hora que você para. Porque minha sogra já diz, trabalho nunca acaba. Não acaba, cara. Não acaba. Se a gente ficar fazendo, a gente faz. Empresa não tem hora. Empresa é 24 horas. Agora você tem hora. Você não é máquina, né? Cara, é impressionante como esse negócio do trabalho, né? 8 horas por dia tá impregnado na cabeça das pessoas, né? Tá. É um negócio tão condicionado que mesmo depois que se você larga a CLT e vira empreendedor, você fica com o negócio incrustado Eu na falei pra minha cabeça. terapeuta, eu virei pra ela na semana passada e falei assim, sabe que eu tô chegando à conclusão? Que eu acho que eu gosto de trabalhar das 9 às 6. Falei pra ela começou a rir. Aí ela falou, por quê? Eu falei, não, porque na verdade eu gosto de trabalhar cedo, né? Eu gosto de trabalhar até 3 da tarde. Tipo, é meu sonho. Mas eu gosto de começar, tipo, 7h30, 8 horas. É impregnado, porque parece que tudo funciona das 9 às 6. E por isso que essas rotinas matinais, de acordar às 5 da manhã, ficaram tão fortes. Só que elas não respeitam os diversos tipos de pessoas que a gente tem. Porque pelo cronotipo, você vai ter pessoas que não conseguem, não tem energia de manhã. Não tem. Não adianta você falar, você é mimimi, acorda às 5 da manhã. Não, tem pessoas que não É são. biológico. É biológico. Biológico. Ciclo circadiano, cara. Isso é prêmio Nobel. Tipo, quem sou eu pra discutir? Eu acredito mesmo. E é Uhum. verdade, cara. Você vê que tem pessoas que não conseguem. Funciona melhor à noite, funciona melhor. Exato. Só que a gente tem que mudar toda uma cultura e um modelo de trabalho, né? Porque todo um comércio funciona das 9 às 6. O que é ciclo circadiano, pra quem tá ouvindo aí? Ciclo circadiano é o ciclo que o seu corpo faz entre a produção de hormônios para te despertar e a produção de hormônios para te fazer dormir. Então é basicamente o seu dia. Como que a produção dos hormônios são desenvolvidas ali? Como acontece? Você tem uma produção de hormônios que te acordam, né? Uma certa produção. Depois, no final do dia, o que é um ciclo médio circadiano? É das 9 às 6. Você tem pessoas que acordam entre 7 e 8 horas, é a média da população, a maior parte. 7, 8 horas, depois você vai tendo uma produção, você fica acordado, quando chega às 6 da tarde, você já está começando a ter uma produção menor desses hormônios que te deixam acordado. Como você inibe ou engana essa produção de hormônio? Café. Café inibe a produção e aí te desregula o sistema biológico. E você fica acordado até mais tarde e tal. Mas esse ciclo de início e fim, ele é modular, de acordo com a pessoa, biologicamente. Cada pessoa tem um tipo. Tem até um teste que você faz no Instituto do Sono, que você define o seu cronotipo e tal, se você é mais vespertino, noturno, diurno. E nesse estudo, você mostra quais são os períodos de melhor produtividade, capacidade cognitiva, capacidade de energia, concentração. Então, cara, quando você entende, isso é autoconhecimento. Sim. Uhum. Né? Quando você se entende, você fala, cara, eu sou mais produtivo de manhã. Eu sou, ponto. Eu vou produzir de manhã. Então, por exemplo, as minhas aulas abertas no YouTube agora eu dou de manhã, porque minha capacidade de cognição é melhor. O meu período da tarde não é um período de produção, então é um período que eu preciso fazer reunião. Você falou pra mim, vamos fazer à noite? Eu falei, à noite não rola pra mim. À noite eu tô morto. Uhum. Não aguento, tô cansado. Acordo 5h30 também. Tô cansado. Então, pra mim, à tarde é melhor me conectar com pessoas. Uhum. Porque eu converso, tenho ideias e aí eu me desperto. Porque normalmente à tarde é um período que eu tô mais cansado. Ah, muito bom. Pra você Perfeito. entender, né? Legal. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, Stênio, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo e assistindo passa por isso, né? A gente tem hoje, atualmente, 2 ladrões master de produtividade, que são e-mail e redes sociais, né? Você tem algum playbook de como lidar com isso, né? Você indica para as pessoas que sofrem com esse tipo de coisa? E-mail, às vezes, a pessoa nem se dá conta.
muitas vezes. Rede social é mais comum a pessoa já saber que realmente tira a produtividade, mas o e-mail também é um deles. WhatsApp também. Isso. É. Tá dentro do De bolo, mídias né? sociais. Existem duas formas de lidar. Existe a forma militar, que muita gente prega. Eu já fiz isso também. Foi bom, que é vazar das redes sociais, né? Sai fora. Tipo, fica um tempo sem pra você entender o que você tá fazendo. Tim Ferriss fala muito disso. Né? Tim Ferriss, né? Mas, cara, isso não é real. Isso é imaturo. Eu cheguei à conclusão que é imaturo. Porque, assim, as redes sociais, os e-mails, o WhatsApp é a realidade. Se você não conseguir viver na realidade, você está fugindo dela. Sair das redes sociais é uma opção, ok. Por que eu não concordo mais com isso? Porque você tem que aprender a lidar com isso. Que foi a sua pergunta, Dani. Sim. Né? Como que eu lido com isso? Dominando aquilo. Você não pode ser dominado pela máquina. Você tem que dominar a máquina. Uhum. Então, assim, rede social é legal? É muito. Define um tempo pra ver isso. Quanto você quer? 1 hora? Coloca aí no seu planejamento. Qual que é o melhor playbook? Rede social estimula comparação, né? É difícil. Se você tem maturidade para estar lá e não achar que a grama do vizinho é melhor e você achar que a sua jornada é ruim, se você tem maturidade para lidar com isso, beleza, vá lá. Quanto tempo? 30 minutos. Legal, 30 minutos, escolhe quanto você quer. Fica mais leve o processo, sabe? Tipo, não, a rede social faz mal para mim, não posso usar. Rede social, distração, ou você pode usar a rede social para conhecimento. Então vou usar a rede social só para seguir pessoas e empresas legais que me inspirem, que me façam ser melhor, que de alguma forma me tragam algum tipo de benefício. Até benefício de entretenimento. Posso seguir o Hugo Gloss e ficar vendo as coisas do Big Brother. Não vou julgar, cada um tem as suas escolhas, tá tudo certo. WhatsApp e e-mail. Como é que você fala? Hoje as pessoas falam, desligue o seu notificação do WhatsApp. Desligue e não veja os seus e-mails. Numa boa. Tipo, como? Tá todo mundo no WhatsApp e e-mail, o trabalho, meu chefe, os negócios, meus clientes, ninguém pede mais nada se não for por ali, família, grupos. Não tem como sair. Como lidar? Eu não acho que você precise definir tempo para essas coisas. Do tipo, veja o seu e-mail 3 vezes por dia, veja o seu WhatsApp 4 vezes por dia. Por quê? Essas regras, elas acabam te deixando muito rígido e sem flexibilidade para não segui-las. Do tipo, cara, às vezes eu preciso ver um e-mail, só que, sei lá, eu não tô sem fazer nada. Não, mas não é horário de ver o e-mail. Não, peraí, pode olhar, cara, tá tudo bem. Você precisa aprender a organizar o seu e-mail para ele não ficar caótico. Tudo que acontece no seu e-mail, teoricamente, deveria virar uma tarefa para você. Então eu explico muito isso. No Trajetória Smart eu explico. Que é, cara, o seu e-mail, ele é basicamente um depositório de tarefas para você. Vai sair tarefa de lá. Em um e-mail pode ter 5 tarefas para você. Pode ter uma delegação. Você precisa fazer alguma coisa com o e-mail. Você pode olhar o seu e-mail em determinadas horas do dia, mas não traga isso como rigidez. O WhatsApp é a mesma coisa. Qual que é a grande regra para e-mail, WhatsApp e redes sociais? Se você estiver fazendo um trabalho focado, esteja só naquele trabalho. O grande ponto das distrações, sejam elas quais forem, se eu estiver conversando com vocês e tiver outras 2 pessoas conversando aqui e eu tentar prestar atenção nas duas, eu não vou dar atenção a nenhuma. Nas 2 conversas, eu não vou dar atenção a nenhuma. Se eu estiver pensando em outra coisa aqui, enquanto eu falo, eu vou me perder no raciocínio. Então, o grande segredo, vamos dizer assim, ou a grande ferramenta é você ter a capacidade de focar. A capacidade de ter atenção plena, né? Por isso que mindfulness ficou muito forte. Sim. Ter atenção plena exatamente naquilo que você está fazendo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para rede social. Tem tempo para série. Tem tempo de trabalho focado. Tem tempo de distração. Tem tempo de e-mail. Só que se você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, aí não dá certo. Sim. Não dá certo. Esse é o ponto. Mas uma dúvida ainda nesse ponto. Porque assim, eu tenho um tempo. Vamos supor que eu delimitei 1 hora por dia para social. Cara, dentro desse aparelhinho aqui, tem os melhores engenheiros do mundo para te captar sua atenção, para você ficar mais tempo rodando a timeline e você tá ali imerso. Na prática, às vezes é difícil você seguir essa regra. Eu falo porque eu já passei por isso também, né? E eu já fiz diagnóstico, cara, tô usando tanto tempo por dia, eu preciso diminuir. E aí que você abre, seja o que for, Instagram, TikTok, qualquer um deles, cara, aquilo te suga pra dentro. E se você não tomar cuidado, você piscou o olho e tá 40 minutos ali dentro. E não fez nada. Virou 1 hora. E não fez nada. Então, o meu ponto é mais ou menos esse. Tipo, cara, esse negócio é feito pra te sugar lá pra dentro. E como é que você consegue fazer com que isso realmente aconteça na prática, entendeu? Que você siga essa... Vou criar 2 possibilidades aqui.
Tem a primeira que é a consciência, né? E você tomar novas decisões. Fala, cara, isso tem me feito bem? Passar 40 minutos aqui? Porque se eu passo 40 minutos aqui nessa rede social e eu tô infeliz com o meu trabalho, infeliz com os meus negócios, infeliz com o meu crescimento, infeliz com uma série de coisas, eu preciso me fazer essa pergunta. Tipo, isso aqui tem sido bom ou não pra mim? E tomar uma decisão. É fácil? Não, não é. Porque ela te suga e ela é viciante. O primeiro viés é um viés de longo prazo. Um viés de, puta, vou tomar consciência e tentar tomar novas decisões. Novas decisões geram novos resultados. Esses resultados te motivam a tomar de novo essas mesmas decisões. Ou não, né? Então, o primeiro é uma questão de consciência. A segunda coisa é você, como diz uma amiga minha nutricionista, a repressão gera compulsão. Se você negociar com você de que você sempre vai olhar aquilo não vai te causar uma sensação de que você está fora. Porque essa sensação de que eu estou fora, estou perdendo alguma coisa, me faz querer mais estar lá. E quando eu entro, eu fico, porque eu falo, cara, tá tudo bem. Depois eu vejo aquele negócio, depois eu vejo aquele negócio. Se você fizer um pouquinho por dia e se permitir, o problema é que a gente se culpa, né? A gente não tem autocompaixão. Sim. A gente se culpa e a gente fala assim, cara, eu não posso, eu sou um problema porque eu fico nessas redes sociais. Tá tudo bem ficar nas redes sociais. Mas o resto que é importante pra você foi feito? Foi. Então tá Então, qual o bom. problema? Então tá bom. Relaxa. Uhum. Ah, Big Brother, eu não assisto. Big Brother é uma porcaria. Você não pode perder tempo vendo isso. Quem disse? Quem disse? Você não tem que nada, né? Tipo, você não tem que não fazer, não tem que fazer. Você tem que só ter consciência. Eu acho que a palavra é essa, né? Isso. Consciência das suas escolhas, assim. Eu já fui o cara que ficava muito tempo na rede social. Hoje eu deixei de seguir muita gente. Tô usando só pra trabalhar. Vez ou outra me mostra alguma coisa engraçada, eu vejo. E aí você começa a ter uma relação mais madura com aquilo, né? De novo, você domina o bicho, não deixa o bicho te dominar, não tem lógica. Uhum. A gente é o único ser no planeta que tem córtex pré-frontal, que pensa. Não é possível que a gente vai ser dominado, mesmo que seja uma máquina pensada por humanos, Sim. mas por uma máquina, não tem lógica, assim, não dá. Não dá pra gente assumir a gente aceitar isso, sabe? Aceitar. Boa. Cara, uma coisa que eu sempre penso, que produtividade ela tá no mundo dos negócios, né? Ela sempre consegue ser metrificada, você consegue descobrir se um time tá sendo mais produtivo ou não, se melhorou ou não. E quando a gente leva isso pra vida pessoal, fica um pouco mais distante, né? Enfim, a gente, toda vez que define algum objetivo no mundo dos negócios, a gente sempre coloca junto qual vai ser o indicador, né? De que chegamos lá, de que tá dando certo, de que não dá. Mas na vida pessoal isso às vezes é um pouco intangível, né? E aí, assim, como ter certeza de que estou sendo produtivo ou não na vida pessoal, né? Você mede essas coisas? Como é que você Legal, faz isso na legal. vida pessoal? Eu acho que esse negócio de ter indicador, além das corporações pedirem isso para poder investir em treinamentos, investir em pessoas, em capacitação, enfim, produtividade ainda está muito ligada à quantidade. Uhum. Então, a metrificação, ela funciona muito em Na quantidade. base da quantidade. Na base da Total. quantidade. Então, está sendo produtivo? Sim. Por quê? Porque fez 10 trabalhos em 10 horas. Então, produziu um trabalho por hora. A máquina é assim. Uhum. A máquina funciona assim. Então, tá bom. Então, se botar 20 horas, vai produzir 20 trabalhos. Com o humano não é assim, né? Se botar 20 horas, o humano entrega mais um no máximo e falece logo em seguida. Então, assim, porque e aí a gente quer metrificar tudo. Tudo bem, eu acho que faz sentido você entender os dados ali, o que a gente tem disponível. Mas quando você começa a ter uma visão de produtividade que é fazer aquilo que é importante para você, que você não quer deixar de fazer, que importa para você. Por exemplo, eu quero passar tempo com meu filho. Quanto? 1 dia por semana. Tá bom, é uma métrica. Eu vou planejar, vou racionalizar o processo para passar 1 dia por semana com meu filho o dia inteiro. Pronto, tá resolvido. É um tipo de métrica. Uhum. Mas se eu passar, ao invés de 24 horas com meu filho, 16, não significa que eu fui menos produtivo, entende? Uhum. Eu fiz aquilo que era importante com o melhor que eu tinha, com os recursos que eu tinha. O que a gente faz nas empresas, normalmente, é deixar frio o número. E produtividade é muito comportamento. É muito... É soft skill. Produtividade é soft skill. Ela não é totalmente metrificável. Porque se você tem um dia... Por exemplo, o que é um dia produtivo para você? É um dia que eu consigo fazer tudo que eu planejei. Tudo que você planejou. Não necessariamente tem a ver, claro, com as quantidades de coisas, mas não necessariamente com a performance que você teve. Você conseguiu realizar aquilo. Aquilo te fez bem, aquilo te trouxe sensações, te trouxe experiências positivas. Então a produtividade tem muito a ver com essas experiências positivas. Por exemplo, um amigo meu me ligou ontem e falou assim, pô, Stênio, eu tô querendo fazer uns trabalhos, tô querendo viajar para os Estados Unidos e passar um tempo lá.
trabalha com marketing digital, ele falou, cara, eu preciso estudar inglês. Eu comecei a estudar inglês lá atrás, criei um método próprio para estudar, funciona, só que eu não tenho tempo. Ele mandou essa para mim. E ele trabalha comigo. Aí ele falou assim, eu tô te ligando, cara, porque eu sei que não é tempo que me falta. Mas ele falou, o que acontece? Eu tenho... eu passo o dia inteiro trabalhando nas coisas. Quando chega o final do dia, eu tô cansado. E eu não estudo inglês. Eu não consigo estudar. Ele falou, pra mim, o ideal seria estudar 1 hora por dia. Mas ele falando, mais meia hora seria bom. Eu falei, sério? Você já tem a resposta? Eu falei assim, é importante pra você? Ele falou, é. Eu falei, então você vai acordar, vai tomar café e vai estudar meia hora. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Falei isso ontem pra ele. Mandei uma mensagem pra ele hoje, 10 da manhã. Falei, e aí? Estudou? Como é que foi seu primeiro dia? Aí ele mandou um áudio. Ele, cara, que loucura. Tô me sentindo mó bem, tô mó motivado, porque eu consegui estudar de manhã. Tipo, ele tirou da frente dele algo que era importante pra ele, colocou como prioridade de fato, e teve uma sensação de produtividade. O dia inteiro dele pode ter sido um fiasco, mas o que era importante pra ele, ele fez. E você fala, pô, que dia produtivo. Pode ter dado um monte de coisa ruim, mas pelo menos eu fui na academia, eu li meu livro, eu fiz mindfulness, eu passei com meu filho, não sei o que, não sei o que lá. Pô, chegou 10 da manhã, já fiz várias coisas legais que eram importantes pra mim, meu dia foi produtivo. Saca? Então é muito a sensação. Como você metrifica? Se eu estou conseguindo fazer aquilo que é importante pra mim. É engraçado, porque tem dias e dias, né? Tem dia que, cara, pô, por mais que você queira ser produtivo todo santo dia, tem dia que não vai, né? A coisa não acontece, né? Na máquina, Tem né? dia que você fala, caraca, meu, hoje tá foda, né? Tipo, não sei, tem dia que simplesmente eu tô... né, eu me pego às vezes assim, né? Você fica ali e você fica, né, remoendo, fala, puta merda, ontem foi tão bom, hoje tá ruim, né? E ninguém vai conseguir ser produtivo Todos os 365 dias, dias. né? É a produtividade tóxica, né? Que você É. falou tanto, assim. Não dá. Primeiro que a gente não é máquina. E segundo, porque tem uma frase que eu acho maravilhosa. Eu não sei de quem é, mas eu ouvi um dia e achei fantástico. Vão existir dias espetaculares. E vão existir dias. Saca? Tipo, É isso. eu achei muito boa, cara, porque vai ter dia que tudo funciona. Sua energia tá boa, tudo dá certo, tudo sai conforme planejado. Aí chega no final do dia e você fala, nossa, cara, que dia fantástico. Tem dia que dá tudo errado. Tudo errado. Mas aí sabe o que você faz com esse dia? Aí é uma consciência. Isso é autoconhecimento mesmo. Cara, o que eu aprendi? O Barack Obama fala isso, né? Num jogo ou você vence ou você aprende. Puta, isso é muito forte. E é tudo mentalidade, cara. Então ser produtivo também é isso. É saber que vai ter dia que vai ser ruim. Vai ter dia que não vai dar nada certo. E tudo bem, o que eu aprendi com isso? Tem dia que eu não consegui cumprir minha lista do dia. Tá bom, o que eu aprendo com isso? Eu vou fazer de novo igual? Não, eu vou falar, puta, então talvez eu tenha que planejar meu dia mais curto, para eu poder ter mais tempo. Quais são os meus critérios? Quais são os inegociáveis? Não sei. E aí você vai dominando a coisa. Senão, você vai trabalhar como você trabalhava 10 anos atrás e fala, cara, eu não consigo sair do lugar. Porque você faz as mesmas coisas. Você não aprendeu em nada. Você aprende com os resultados muito, né? Essas métricas são os resultados. Tô bem? Não tô? Tô feliz? Tô triste? Tô me sentindo bem? Tô me sentindo energizado, motivado? Por exemplo, eu reforcei uma crença pra esse meu amigo. Pô, estudei de manhã e me fez bem. Se o resultado é bom, eu boto na cabeça dele que aquilo é bom. Então ele fala, estudar de manhã é bom. E ele cria um novo hábito. Amanhã ele volta, depois de amanhã ele volta e E vai dar certo. Legal. Stênio, você usa no seu dia a dia falando de metodologia, de método de produtividade, você usa algum no seu dia a dia ou indica alguma metodologia para as pessoas, enfim, serem mais produtivas? Falando de GTD, de Kanban, de qualquer um outro. Eu desenvolvi a minha, a partir do conhecimento de todas, assim. Na experiência, porque eu acredito mesmo que não exista uma fórmula. Eu não acho que exista a melhor fórmula. Eu acho que existe aquela que funciona para você. Uma vez eu estava fazendo um curso na Perestroika, e aí, de gestão de projetos do futuro. E aí a professora começou a explicar um monte de coisa numa aula que era sobre gestão de projetos. Específica, falava de ferramentas, falava de métodos, Kanban, Trello, Slack, formatos, design thinking, cara, um monte de coisa. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, cara, tô passando vergonha aqui, porque o meu método é muito mais simples, pensei. Deu intervalo, virei pra ela, ela era diretora da Box 1824, Bruna, nunca vou esquecer. Se ela estiver ouvindo, ela não vai lembrar, mas eu lembro porque aquilo me marcou muito. Eu virei pra ela no intervalo, peguei meu celular e falei assim, ô Bruna, tô meio constrangido aqui. Ela, por que, Sten? Falei, cara, porque eu uso um Google Docs aqui pra organizar minhas coisas. Aí ela olhou bem pra mim e falou... Aí eu expliquei como funcionava. Eu falei, funciona assim, eu tenho os prazos, tenho os projetos, eu lido com a minha vida como projeto, né? Não é como tarefas, então eu inverto a ordem e tal.
E aí ela falou assim, Stênio, sabe qual a melhor ferramenta que você pode usar? Qual o melhor método que você pode usar? Aí eu fiquei olhando pra ela, falando, não, ela vai Lá me dar vem, no né? meio, né? Ela falou, aqui funciona pra você. É isso, né? Saca? Tipo, então assim, tem muitas coisas do método GTD, do David Allen, que eu uso. Tipo, a lista de tarefas pra tirar da cabeça, esse princípio de tirar da cabeça. Mas tem várias coisas lá que eu não concordo. Uhum. Mas por que que eu não concordo? Porque eu apliquei. Uhum. Apliquei e vi que não funcionava pra mim. Kanban, todas as outras metodologias de produtividade têm suas coisas boas e as coisas ruins. O que eu estimulo as pessoas é para não aceitarem cegamente um método. O GTD é o melhor método já criado, mas ele não funciona nos dias de hoje. Não funciona. Não funciona. Não é que não funciona nos dias de hoje, funciona, mas não funciona na realidade do dia a dia, entendeu? Uhum. Os princípios dele são muito bons, mas ele precisa ser readequado, Adaptado. precisa ser muito adaptado. Porque, por exemplo, ele prevê papel. Prevê muito papel. Caixa de entrada, caixa de saída, pendência. Isso não funciona, cara. Sim. As pessoas não têm nem impressora em casa, tá ligado? E quando tem, a tinta resseca, porque não usa. Então como é que eu faço isso no computador? Ah, tá bom, tenho aplicativos X. Mas será que a pessoa tem o controle sobre todas as coisas que chegam? Será que ela tem esse tempo? Existem formas mais simples. Então o que eu fiz no Trajetória Smart foi simplificar. Tipo, é simples, cara. É uma lista de projetos da sua vida e uma agenda. Tipo, é disso que você precisa efetivamente. Porque a gente vai colocando camadas. Ah, agora tem o Trello. Ah, agora tem o Monday. Ah, agora tem o Kanban. Ah, agora tem não sei o quê. E aí você vai colocando um monte de coisa. E aí eu viro para as pessoas e falo, o meu Google Docs, eu não consigo sair dele. Por quê? Porque ele é uma folha sulfite em branco. Sim. Então eu organizo da melhor forma para mim, num pensamento lógico meu. Por quê? Porque eu conheço as técnicas, eu conheço os métodos, e aí eu criei o meu próprio, entendeu? Mas eu recomendo que as pessoas visitem, assim, os métodos, sabe? Porque sempre há algo de bom. Acho que nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim, sem relativizar, mas eu acho mesmo isso. Sim. Acho que dá para você aproveitar coisas boas. O GTD é o melhor deles, assim, é o mais completo. Mas muita coisa lá eu acho que tem, especialmente em relação à lista de tarefas. Legal. O princípio é muito bom, Uhum. mas a continuidade, ela não Ela é funciona na mais velocidade que a gente tem hoje, sabe? No meu Perfeito. ponto de vista, claro. Cara, eu vou aproveitar e perguntar uma outra coisa aqui que tem mais a ver com. Acho que é mais autoconhecimento mesmo, né? Muita gente tem um rigor consigo mesmo muito grande em cumprir compromissos que firmou com outras pessoas. E muitas vezes não tem o mesmo rigor para cumprir os compromissos que ela assumiu com ela mesma, né? É engraçado isso, como as pessoas se sabotam, né? Que é o negócio de, às vezes, privilegiar o trabalho em detrimento de família e de outras coisas, né? Como é que você costuma orientar essa galera que tem esse tipo de dificuldade? Do tipo, pô, surgiu um imprevisto no trabalho, mas você já tinha combinado de fazer sei lá, um negócio com a sua esposa, sua família. E aí, né? Vou abrir mão um pouco da família ali pra atender isso aqui. Porque tem cenários e cenários. Tem um cenário onde isso é uma coisa muito eventual, e aí faz muito sentido você, né, conversa com a tua família, marca para outro dia e atende aquele negócio, aquela bucha que apareceu no trabalho. E tem um cenário onde isso é corriqueiro, né? Tipo, a família já fala, pô, lá vem o papai de novo desmarcar o negócio. É isso. Enfim, como que lida com isso, É né? isso. Exatamente, é separando essas duas coisas. Vai haver momentos que você vai precisar abrir mão de alguma coisa, né? E por vezes vai ser abrir mão da família ali para poder entregar algo que de fato é importante e prioritário ali no trabalho. Quando é corriqueiro, não dá para cravar porque cada caso é um caso, mas assim, o que eu mais tenho visto, e eu passei por isso, até eu acho que é por conta da nossa cultura no Brasil e na cultura corporativa como um todo, a gente foi criado assim, existe uma necessidade de aprovação e um medo de dizer não, um medo de desagradar mesmo assim. Algumas pessoas mais, outras menos, mas quando isso é muito recorrente é porque você tem uma dificuldade de conflito. Tem uma dificuldade de dizer aquilo que precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes você valoriza mais os relacionamentos, às vezes você valoriza mais ser visto como uma pessoa agradável do que se posicionar naquilo que é importante para você. Então muita gente fala assim para mim, eu tenho dificuldade de dizer não, como eu digo não? Dá para você falar em comunicação em como dizer não, mas assim, se você não for convincente, se você não acreditar de fato naquilo que você está dizendo, não vai adiantar. Você precisa entender o porquê você está dizendo sim para tudo, ou sim para as coisas que teoricamente não são as mais importantes para você o tempo inteiro, que é um pouco dos valores. Ah, a família é importante para mim? Tá bom. Me dá um exemplo de como você está colocando a família em primeiro lugar. Sempre estou dizendo sim para o trabalho e não para a minha família.
Por que você está dizendo sim? Ah, porque é importante. Não. Tudo é importante mesmo? Então a gente tem algum problema aí. Eu vou investigando. Então, ou é problema de desorganização, ou é problema de falta de gente mesmo. Às vezes acontece. Mas a pessoa está sobrecarregada, não é porque ela é improdutiva, é porque, cara, é muito trabalho mesmo. Às vezes ela não tem o que fazer. Mas muitas vezes é porque ela acha que não pode dizer não, porque ela está presa no modelo de falar, se eu disser não, consequências ruins acontecerão. Então ela tem uma crença de que quando ela disser não, o chefe dela não vai mais gostar dela, ela pode ser demitida, ela não vai crescer, as pessoas vão achar que ela é um fracasso, a família dela não vai achar que ela é capaz. Uma vez eu vi um comentário desse num vídeo do YouTube de produtividade, a pessoa falando isso. Quero ser mais produtivo porque a minha família precisa ter orgulho de mim. Engraçado isso, né? Cara, é louco. Então, eu disse para minha terapeuta que terapia devia ser cesta básica, porque o lance de se conhecer, cara, de entender por que eu faço o que eu faço. Sim. Eu era um cara que queria agradar, então várias vezes eu não dizia não. Quando eu entendi que era isso, eu me libertei. Falei, pô, sério? Agradar por quê? E aí você vai investigando, vai melhorando. Dizer não é algo que aparece de cada 10 conteúdos de produtividade, em 10 aparecem. Como dizer não? Você precisa dizer não, mas por que você está dizendo sim? Essa é a Sim. pergunta. Só que essa pergunta, Boa. o que ela provoca? Reflexão. É. E reflexão traz pra gente um tempo pra gente mudar. O que as pessoas não querem hoje? Tempo. Elas não querem ter esse tempo, elas querem mudar sim. Rápido, Como eu né? digo não? Como eu cresço no trabalho? Como eu faço tal coisa? Eu quero a fórmula, eu quero a receita, eu quero a dica, eu quero o aplicativo, eu quero o método. Por quê? Porque, cara, tudo leva tempo. Desenvolvimento leva tempo, ser mais produtivo leva tempo. totalmente. Os caras falam, Sten, você é um cara produtivo. Cara, faz 30 anos que eu sou assim, tá ligado? Tipo, eu não era assim, eu fui melhorando, Desenvolvendo. porque eu vi que aquilo era bom, fazia sentido e tal. Então, despertar nas pessoas essa coisa de que é só uma questão de tempo. Se você começar a fazer agora, vai fazendo, todo dia. Não desista, se você tiver claro por que você tá fazendo aquilo. Porque é só uma questão de tempo, você vai ser melhor. Não tem como não. É verdade. Boa. Cara, eu fiz coaching, né? Em 2014. Rola todo esse papo, que coach animal, é, cara. sei lá, que coach é isso, coach é aquilo. Mas, cara, foi muito bom pra mim. Foi muito bom, sério mesmo. Eu sei. E eu fiz coaching focado pro lado profissional, mas, cara, não dá pra desassociar profissional de pessoal. Então, assim, pensou e tirou várias coisas do lado pessoal. Uma das coisas foi a dificuldade de falar não, cara. Né? Quando eu comecei a entender o porquê que eu tinha problema e dificuldade de falar não, nossa, cara, ficou muito mais fácil, cara. Muito mais. Hoje eu falo muito bem não, sou bem bom em falar não pras coisas. Porque não tem um livro, cara, que é maravilhoso, ficou muito famoso no Big Brother passado, porque a Juliette indicou pra todo mundo. Mas ele é um livro antigo que a minha coach, na época, em 2017, ela me indicou pra ler. O primeiro livro da minha sessão. Na primeira sessão, ela falou: você vai ler esse livro. Porque ela identificou que tudo ali era meu. Uhum. O livro chama 4 Compromissos. Não sei se você já leu. Já Eu leu? li esse livro vi. por causa de você. Eu indiquei esse livro, né? Sim. Mas eu gosto de falar dele sempre, porque assim, os 4 compromissos é a filosofia tolteca, né? Então o filósofo lá, ele traz os 4 compromissos que você tem que fazer para ter uma vida boa. Essa é a headline do livro. E ele diz o seguinte, não é nessa ordem, mas eu acho que faz sentido falar nessa ordem. Ser excelente com as suas palavras, né? Então tudo que você fala, cara, diligente com aquilo, impecável, exato. Uhum. Ser impecável com as suas ações, e as 2 últimas são maravilhosas para nós, né? Não levar nada pro pessoal. Como é que é? Não levar nada pro pessoal. Excelente com as palavras, excelente com as ações. Não levar nada pro pessoal. E. Boa pergunta. Cara, esqueci. Vamos buscar. Mas é maravilhoso. Não tirar conclusões. Uhum. Não tirar É isso. conclusões. Essas 2 últimas, não tirar conclusões e não levar nada pro pessoal, é muito difícil pra gente. Especialmente não tirar conclusões. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui, aí eu olho pra ele ali e fico com o olhar meio torto. Na cabeça dele, cara, a partir das experiências que ele já teve com outras pessoas, ele vai falar: o que esse cara tá comigo? Uhum. Esse cara não gosta de mim, esse cara não faz isso, esse cara não faz aquilo. Uma vez um chefe meu me ligou à noite. Falei: Sten, eu preciso conversar com você amanhã fora da agência. Primeiro horário. Falei: fudeu, você Fudeu. demitido. A primeira coisa que eu Primeira pensei. coisa que passa. E o que eu fiz? Eu não perguntei pra ele sobre o que era, porque eu fiquei com medo. Uhum. E aí, cara, eu não dormi. Eu passei a Nossa. noite remoendo aquilo. Aí cheguei lá e ele falou assim: não, cara, na verdade eu quero te convidar pra fazer um projeto aqui diferente. Eu falei: pô, você é louco, cara, você quer me matar? Pelo amor de Deus. A gente tira muita consequência, Sim. porque a gente quer antecipar e tal.
E a não levar para o pessoal, que é o ponto de não dizer não. Porque a gente acha que se a gente diz não, o outro vai se ofender. Muitas vezes vai mesmo. Uhum. E por isso que tem formas de você dizer não, de você colaborar, enfim. Mas se você diz não, você já pensa que o outro vai pensar mal de você. Aí você não diz. Porque E você isso é meio valoriza cultural mais. também, né? É cultural. Porque o americano já não é assim. É mais Ele é prático. mais, né, pragmático. Pô, vamos lá em casa no churrasco? Não. Não. Tá tudo bem. E ok, né? O europeu também é assim, né? Ó, o jantar vai ser às 7 da noite. Você chega lá às 7, ele serve o jantar, tira tudo e vai embora. Acabou. É cultural, total. O povo latino é assim, né? A gente é muito relacionamento, o que é muito bom, por um lado, mas é muito ruim por outro, porque a gente tem essa dificuldade que prejudica. Nos toma tempo. É. Porque eu vou dizendo sim pra agradar e digo não pras coisas minhas são que são importantes. importantes. É verdade. Exatamente isso. É verdade. Cara, a gente tá indo pro finalmente aqui, Stênio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que ter mentores não necessariamente o cara, né, super mega blaster foda no que faz, mas assim, um amigo que você pode contar, uma pessoa próxima, um familiar, um cara que talvez te guie, te ajude de alguma forma a ser mais produtivo e, se sim, se você acredita que isso é válido, você tem alguns mentores? Tenho. Acredito pra caramba. Acredito em mentores e mentoria como é de verdade. Eu não acredito em mentoria que é grupo do Facebook com 10 mil pessoas dentro. Isso não é mentoria. Isso é uma comunidade. E só. O que eu acredito sobre mentoria? Que mentor funciona para tirar pedras do seu caminho. Eu acredito numa mentoria quando você já está desenvolvendo um processo. Então, por exemplo, eu já sou muito produtivo, mas tem uma coisinha aqui que ainda me perturba. Não consigo dizer não. Tem uma coisinha aqui que me perturba. Cara, eu continuo procrastinando em coisas que são muito importantes. Eu preciso resolver este problema. Eu procuro um mentor. Porque esse mentor, ele vai acelerar o processo. Ele já vai me dizer porque ele passou por essas experiências. Então, ter mentor significa procurar pessoas que já passaram por experiências semelhantes. Para que você, inclusive, use técnicas de programação neurolinguística para modelar. Uhum. Essa pessoa, quando passou por isso, o que que ela fez, o que que ela pensou, o que que ela acreditou, como que ela agiu, para você entender e modelar mesmo. Eu acredito em mentores assim. Quais são os meus mentores hoje? Eu tenho mentores que eu conheço e mentores que eu não conheço. Tenho os meus amigos, pessoas que eu sei que são boas em determinadas coisas, e cada pessoa tem uma. Então, né, a gente conversa, eu converso com vocês. Pô, como é que estão os lançamentos? Como é que estão essas coisas? Vocês são bons nisso. Então, eu quero acelerar o meu processo, perguntando para vocês como vocês fizeram. Vocês são meus mentores sem saber. Eu tenho um amigo que é super empreendedor. Quando eu fui fazer um movimento de sair do CLT e ir para ser autônomo e tal, eu conversei com ele, porque ele fez o caminho. Então eu sabia que ele ia poder me dar algumas coisas ali que eram importantes para aquele momento. Eu tenho um mentorado que eu fechei com ele 8 sessões, porque ele falou, eu não sou produtivo. Tenho muita dificuldade, preciso ser mais produtivo, preciso ser mais produtivo. Eu falei, tá bom, 8 sessões eu faço o projeto inteiro com você. Na segunda sessão, eu falei para ele uma coisa, eu falei assim, eu entendi a agenda dele, entendi o que ele fazia, ele poderia fazer algumas escolhas no negócio dele, ele é arquiteto e tem o próprio escritório. Isso foi em novembro. Em dezembro ele fez os movimentos que ele tinha que fazer, ele tomou algumas decisões, muito baseado no essencialismo, naquilo que era essencial para o negócio dele. O que ele podia, o que não podia, abrir mão, enfim. E aí, ontem a gente fez a terceira sessão de mentoria 3 de 8. Cara, ele tava leve, agenda, tranquilo, dominando, produzindo, ganhando dinheiro. Eu virei pra ele e falei assim, deixa eu falar, acabou, né? Tipo, de verdade, tipo, não precisa mais, né? Ele, não, cara, mas ainda procrastino, foi ele que falou. Eu fico assistindo TV, eu falei, não, você tá descansando, relaxa. Ele falou, não, então eu quero fazer com a minha equipe aqui do escritório, quero usar essas horas pra equipe do escritório, quero dar treinamento pra eles. Eu falei, tá bom, porque você, cara, você só precisava tomar uma decisão. Mas por quê? Porque ele já era um cara que tinha hábitos, já tinha rotina organizada, ele era sobrecarregado, porque ele tava dizendo muito sim a muitas coisas. Quando ele entendeu as coisas que ele tinha que dizer sim, as que ele tinha que dizer não, abriu. Agora, eu não acredito em mentoria do começo. Tipo, para te ensinar algo que você não sabe nada. Por quê? É uma aula particular e ela vai gastar muito mais tempo. Eu acredito no mentor para ele tirar as pedras do caminho, sabe? Tipo, olha, tem essa pedra aqui que quando eu tirar, você vai Acelera. Você vai voar. Porque você já tá, tipo, batendo na pedra. Você não sabe só como tirar essa pedra. Tirando isso, para mim é curso, é jornada, eventualmente um grupo de apoio, onde tá todo mundo na mesma fase aprendendo junto. E aí os que eu não conheço são as pessoas que eu sigo, algumas pessoas que eu sigo, porque eu modelo. Eu falo, puta, o que aquele cara tá fazendo? Tipo, por exemplo, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto hoje tem parte, ele é sócio da Conquer, que é uma escola que eu dou treinamento.
Legal, puta, eu quero saber como esse cara pensa. Então eu começo a observar. Eu sigo pra observar. Ele sabe que é ele não sabe que é meu mentor. Sigo outras pessoas. Pô, quero saber mais de conteúdo. Vou lá no Paulo Coelho e bebo. Falo, pô, como é que o cara pensa? Como é que ele projeta? Como é que ele planeja? Legal, tirei. E aí eu vou pensando coisas que eu preciso, entendeu? Então eu uso desse jeito. Pô, meu pai e minha mãe são super mentores pra mim. Sabe? Decisões difíceis, momentos de dificuldade, eu vou neles. Como é que vocês fizeram? Quando foi com vocês, como é que foi? Então, tiro esse aprendizado, que pra mim é só tirar pedra pra acelerar. Uhum. Agora, uma pessoa cru fala, entrei na mentoria, aí entra no grupo de Facebook com 5 mil pessoas, fica mais perdido que balinha em boca de banguela. Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tô gastando 7 mil reais esse negócio. Não tem Aí resultado. Não funciona. tem resultado. Cara, vamos lá. Chegamos na reta final. Eu vou pedir pra você indicar algum conteúdo, alguma coisa que você acha que vale a pena investir tempo aí. Sim, pode ser o que você quiser. Livro, podcast, seriado, série, documentário. Cara, acho que eu vou indicar um livro e uma série. De todos os livros que eu li até hoje, assim, o livro que eu achei mais poderoso para uma pessoa leiga que gostaria de ter uma vida um pouco mais produtiva é Hábitos Atômicos. Esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico, porque esse livro ele é muito simples. Uhum. Todo mundo fala muito do poder do hábito, né? Da capa amarela. Sim. O da capa amarela ele é muito técnico. Assim, ele é um livro muito difícil de ler. Eu li, putz, achei difícil. O Hábitos Atômicos, cara, ele é muito simples. Qualquer, tipo, pessoa que nunca tenha feito nada de rotina, de hábito, consegue pegar aquele livro e falar, nossa, dá pra eu começar alguma coisa diferente. Então, Hábitos Atômicos é um livro muito fácil de ler e fácil de colocar em prática. Esse é o livro que eu indicaria, um dos melhores que eu já li. Nesse sentido. E série, cara, tem aquela série da Netflix que chama Explicando, né? Ah, eu já vi. A primeira temporada é explicando o dinheiro, então é muito interessante, legal. fala até do mercado digital, é bem massa. A segunda temporada é sobre o cérebro, cara. Putz, e é demais, porque o primeiro episódio fala sobre foco, o segundo fala sobre criatividade, sei lá, tem acho que 11 episódios ou 8 episódios, não lembro. Mas é sobre o cérebro. E eu acredito muito que quanto mais a gente tem estudado a neurociência, né? Quanto mais a neurociência tem estudado como o nosso cérebro funciona, mais conhecimento a gente tem para hackear esse cérebro. O que significa? Saber o porquê a gente está pensando daquele jeito, saber que tipo de gatilho emocional gera quando eu faço determinada coisa, saber por que eu não consigo ser multitarefa, entender os porquês das coisas. Porque quando a gente entende os porquês, a gente define o plano, entendeu? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, eu falei isso no curso de plano de carreira. Quando você sabe onde você quer chegar, cara, o GPS ali vai te levar lá. Você vai mudar o caminho, vai fazer um monte de coisa, mas você sabe onde você tá, por que tá acontecendo aquilo e tal. Então, essa é uma série legal de assistir, assim. Ela é curta, os episódios têm, sei lá, 13 minutos, alguma coisa assim. 20 minutos. E vale a pena, são coisas legais. E um terceiro livro que eu acho legal também, um segundo livro que eu acho legal indicar, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Do Sean Anchor. Também um livro muito fácil e que fala de produtividade, porque fala de rotina, fala de hábito. E o quanto essas coisas, essas pequenas coisas subavaliadas, né, que vocês trouxeram, elas influenciam na sua felicidade e, consequentemente, naquilo que você faz. Porque quanto melhores seres humanos, quanto melhor a gente tiver, melhor vão sair as coisas da gente. Né? Eu acho que é isso, assim. Então é um livro bem legal também, fácil de ler e super bom. E tem o TED dele também, que ele fala sobre isso, que é bem interessante. Bom, legal, a gente deixa os links depois na descrição para a galera consultar, né? Para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, né, entender mais um pouquinho sobre você, quiser seguir nas redes sociais, onde que a pessoa te encontra? Fala um pouquinho aí. Sou facilmente encontrável, porque meu nome não é tão comum assim, mas vale a pena. Não é Lude, mas não é Lude, quase lá. Mas é quase lá. O Daniel aqui, vou te falar, viu, cara? Esse nome aí todo comum. Instagram, Estênio Moura 1, né? Estênio com S mudo. YouTube, Estênio Moura BL. E LinkedIn, Estênio Moura. Mas se digitar Estênio Moura em todos os lugares vai aparecer. Pode aparecer uns vídeos de música também se digitar no YouTube, mas é normal, é assim mesmo, porque eu tô otimizado lá no Google. Então. Você era cantor, né? Era cantor. Era não, né? Ninguém era Não, eu cantor. sou, mas... Então, esse é um caso super rápido de contar. Trabalhava em agência, loucura de agência, 12 horas por dia, e criei uma carreira de músico na paralela. Como eu fazia isso? Me planejando. Tipo, eu vejo muita gente querendo ter plano B e não consegue tirar do papel. Por quê? Porque quer fazer no final de semana e não rola. Eu fazia um pouquinho por dia. Então, claro, eu tinha períodos de composição e tal, mas eu fazia as minhas coisinhas lá, minhas postagens, marcava reunião com pessoas, conversava com pessoas, meia hora, uma horinha por dia, só. Hábitos atômicos. É isso. Bom,
Mas fala aí, o que você faz hoje, um pouco do seu trabalho? Conta aí pra turma. Cara, hoje eu trabalho com treinamento, eu trabalho desenvolvendo pessoas para serem mais produtivas na vida e para conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional. Tem um curso inteiro online que chama Trajetória Smart. Tem um curso sobre procrastinação que chama Destrava, mas quem entra no Trajetória Smart consegue ter também o Destrava já dentro. Trabalho nos conteúdos nas redes sociais e dou treinamento para 2 empresas, para Conquer e para Crescimento. Treinamentos de produtividade e de liderança. Quem eu treino? Profissionais que estão em empresas. Tem desafios da vida real, né? Não são aqueles desafios do tipo, tenho 18 funcionários e preciso ser mais produtivo. Não, pessoas que precisam dar conta de tudo. Pessoas como uma menina disse hoje numa aula que eu estava dando no YouTube, ela falou assim, como é que eu lido com home office e as outras coisas de casa para fazer? Essa é a vida real. Essa é a vida dos brasileiros, cara. Não é aquela vida do Instagram, né? Então, é um curso, o Trajetória Smart é um curso voltado para esse tipo de pessoa que vive vidas reais. E os treinamentos que eu dou me tornam cada vez mais conhecedor dos problemas reais, porque eu vivi 16 anos no mercado corporativo e agora eu lido com pessoas me trazendo todos os problemas do mercado corporativo que elas vivem. Então, além de ajudá-las com técnicas e ferramentas, claro, porque precisa ter, mas também com exemplos da vida real. Então, eu tenho passado por muitos exemplos, tenho entendido muitos casos que no final das contas nem são tão diferentes assim dos que eu passei, mas que tem me deixado atualizado em como resolver, sabe? Porque os problemas eles vão mudando, mas os problemas vão sendo os mesmos, mas os contextos vão mudando. O mundo tá mudando demais e muita incerteza, né? Agora, por exemplo, eu tô dando muito treinamento de trabalho híbrido. Como lidar com a produtividade no trabalho híbrido. Então, como escolher o que fazer em cada lugar, como usar o tempo de deslocamento, como usar o que era tempo de deslocamento com tempo em casa. Então, pô, ao invés de você ia ficar 1 hora no deslocamento no trabalho físico e tá em casa, essa 1 hora você vai trabalhar? Não. Funciona como tempo de deslocamento, faz alguma coisa pra você, 1 hora você tem, pronto, entendeu? Então, esse tipo de coisa, esclarecendo um pouco essas coisas. Então, tem sido uma jornada bem interessante, assim, porque eu tenho visto as pessoas aplicando coisas muito pequenas e tendo vários resultados já. Leveza, satisfação, bem-estar. Acho que no final das contas é isso. Eu conversei com uma pessoa que é especialista em felicidade também, e eu falei, o que eu mais vejo é que produtividade pode gerar esse benefício da felicidade. Pode, porque a felicidade vem antes da produtividade, mas se você conseguir colocar a produtividade, você pode gerar um bem-estar também. Então é uma via de mão dupla mesmo. Legal. Para quem quiser saber do Trajetória Smart, como é que faz? Trajetoriasmart.com, já acessa e consegue ver lá a aula, que tem uma aula inteirinha para você conseguir já colocar em prática uma série de coisas que tem dentro do programa e depois no final do vídeo eu te convido para entrar dentro do programa. Se você tá ouvindo em algum canal aí das redes sociais aí, também vou deixar o link aqui na descrição. Bom, e aproveitando, né, vamos falar um pouquinho da Mirago também, né? Se você não conhece ainda os cursos da Mirago, vai lá, acessa o site lá, mirago.com.br. Tem diversos cursos para você que quer investir na sua carreira, você que é profissional aí, tá querendo crescer na sua carreira, melhorar suas hard skills, soft skills. Inclusive tem curso com o Stênio também, que ajuda ali a você a desenvolver seu plano de carreira, né? Que na verdade pertence a você e não à sua empresa, não é isso, Stênio? Sim. E então fica o convite aqui, tá? A gente tem planos lá a partir de R$ 79,90 por mês, né? Então, com esse valorzinho você já consegue afiar o seu machado, desenvolver suas competências aí para crescer cada vez mais, certo? É isso aí. Stênio, muito obrigado. Acho que foi um ótimo papo. Tenho certeza que os ouvintes aí vão ficar, né, com muitos insights, vão tirar muitos insights. Muita coisa boa saiu desse papo. Cara, valeu Obrigado o pelo convite. tempo. Obrigado a Tem que voltar vocês. mais vezes, né? Acho que você é o cara que só mais convidar. veio por enquanto. Não, é só convidar, cara. Tem que reunir todo mundo que é Ex-aluno ex-aluno lá que se formou junto e fazer uma roda só com os ex-alunos para falar das experiências. Exatamente. Acho massa. Isso aí. Ia ser muito bom. Obrigado mesmo, viu, Mas gente? é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. Se você ainda não tá, você tá vendo no YouTube, né? Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Aproveita e dá um joinha aí. E se você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outro canal, aproveita e também assina aí o nosso podcast, tá? Vai vir muita coisa boa ainda, né? Muita coisa legal. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.